galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 61 do mangá Uzaki-chan, né? Hoje nós vamos ver a Uzaki bêbada pra caramba, porque é assim que ela terminou no último capítulo, contando tudo o que acontecia com ela no e com o Senpai na época de escola, né? Já que o melhor amigo do Senpai e a Ami acabou embebedando ela só pra ela poder... Olha só, velho, que coisa feia, velho. Embebedou a menina só pra ela contar o que acontecia nos tempos de escola. Meu Deus do céu, é um diabo mesmo, né? Mas antes da gente ir pro vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Vocês vão estar ajudando bastante no nosso trabalho. Já é vídeos novos quase todos os dias. Vou deixar na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram. Então nos segue lá, tá certo? Então, sem mais enrolação, bora pros reviews! Esse capítulo começa mostrando o passado, né? Aonde tá a Uzaki e o Senpai ali na piscina praticando natação. A Uzaki acaba perguntando pro Senpai, né, como que ela tinha se saído. O Senpai acaba dizendo que ela melhorou, né, desde a primeira vez e que pelo menos ela não está mais afundando. O Senpai então começa a ensinar umas técnicas de natação para a Uzaki, né, para ela poder praticar. Só que ele não sabe muito bem como explicar para a Uzaki. A Uzaki então acaba virando para ele dizendo: "O Senpai você é?" O Senpai então fica bastante curioso. A Uzaki acaba pedindo desculpa, né, e dizendo que não deveria ter dito nada. Ele acaba falando que tá tudo bem, que ela pode falar, que não é como se tivesse alguém ali para ouvir, né, já que só tem eles dois, ela falar para ele. A Uzaki então acaba pedindo para ele não ficar bravo. Ele acaba dizendo: "Tá bom, não vou ficar bravo." E ela acaba falando, né, que ela estava pensando nisso agora há pouco, mas desde a terceira vez que ele tentou ensinar ela, embora ele nade bastante rápido e tenha uma boa forma, ele é muito ruim como um professor, né? Ele não sabe ensinar a ela direito, né? Ensina muito ruim, né? E nós podemos perceber isso na página passada, né? No caso na página anterior. O Senpai acaba pedindo desculpa, a Uzaki fica um pouquinho desesperada, dizendo: "Não, tá tudo bem, me desculpe, você está tentando me ensinar a nadar e eu tô sendo bem arrogante, bem insistente." Mas o Senpai reconhece, né, que realmente ele é um mau professor. O Senpai então acaba explicando para a Uzaki, né, e pedindo desculpa a ela novamente. Mas ele acaba dizendo para ela que ele gostaria de ensinar melhor, né, mas ele não consegue e que nunca ensinou a ninguém, né? A Uzaki então acaba perguntando: "Sério? Mesmo no primeiro ano?" Ele acaba dizendo, né, que ele não é responsável por eles. O Senpai acaba falando que todo mundo que entrou naquele ano tinha experiência, então não fazia muito sentido ele ensinar alguém que já sabia nadar, né? Não tem muita lógica nisso. O Senpai continua dizendo, né, que ele poderia nadar um pouco quando entrou, mas não era tão rápido. E acaba lembrando do Senpai que ensinou a ele, né? O Senpai então vira para Uzaki e acaba dizendo, né, que no caso dela, ela é uma gerente, né, e não tem experiência nenhuma. Então deixar ela sozinha seria muito arriscado, né? Em outras palavras, ele não poderia ficar parado e não fazer nada para ajudar a Uzaki. Ele acaba dizendo que só resta mais um ano para ele ali na escola, né? E que nesse ano ele vai ficar de olho nela, né, para poder ajudar ela e não vai decepcionar ela. A Uzaki então fica todo coradinho e acaba dizendo que o Senpai é um cara legal, né? O Senpai fica ali: sério mesmo, eu sou legal? Ela acaba dizendo, né, que por um tempo ela achou que o Senpai seria bastante assustador por causa dos olhos dele. O Senpai acaba colocando a mão no rosto e pedindo desculpa, né? O Uzaki então vira pra ele e acaba perguntando, né, se ele só tinha entrado no clube de natação no ensino médio, o que ele fazia antes. O Senpai acaba respondendo, dizendo que ele jogava beisebol no primeiro ano, mas depois ele acabou saindo e acabou entrando no clube de ir para casa, né? Acabava a aula e era direto para casa. O Uzaki acaba perguntando por quê. Ele acaba dizendo que provavelmente porque aquilo não era para ele. A Uzaki então vira para ele e acaba dizendo, né, que de certa forma isso faz ela ser a primeira Kohai dele. Ele acaba então se tocando nisso, né, dizendo: "Você tá certo." Então a Uzaki acaba falando para ele novamente que nesse caso ela vai praticar um pouco mais. O Senpai fica meio assim sem entender, mas acaba concordando, né, e mandando ela ter cuidado. Então ele fica ali pensando, né, que como ele poderia explicar as coisas melhor e que talvez ele vá perguntar pro presidente. Então nós vemos o amigo do Senpai, né, dizendo que agora ele tinha entendido. A Uzaki então acaba falando, né, que ela estava pensando nisso, né, dizendo que o Senpai é ruim em coisas que não faz parte do corpo dele, que fica pior ainda quando essas coisas ficam mais longe, né, e que o Senpai tem muita força e resistência. Então ele é bom em coisas como correr, nadar
e escalar. O amigo do Senpai acaba virando para Uzaki dizendo, né, que não era isso que ele quis dizer quando ele falou que entendeu, né, e que também a razão dele ser tão solitário é porque ele não escolheu o clube certo. E o Senpai disse que foi um erro, né, ele ter escolhido o beisebol no colégio e que ele realmente deveria ter escolhido um esporte mais adequado. Então a Ami acaba dizendo, né, que deveriam deixar o Uzaki continuar falando, agora que ela está bêbada, para não poder quebrar o curso, né, o fluxo, melhor dizendo, da conversa. Né? Em outras palavras, eles estão se aproveitando bastante da bebedeira da Uzaki. Então nós vemos a Ami ali babando, né, para poder saber do passado da Uzaki e do Senpai, né? E o melhor amigo do Senpai acaba virando pra ela e falando que não querem que a Uzaki perceba, né, o suspeito de algo e manda ela limpar aquela baba da boca. Meu Deus do céu. A menina tá babando pra poder saber o passado da Uzaki e do Senpai. Então a Ami acaba dizendo que era tudo por conta dela hoje. E a Uzaki se anima mais ainda, né? E começa a beber, e né, pede um litrão de Itaipava. A Uzaki gosta de beber, hein? Meu Deus do céu. Então mostra ali o Senpai junto com a irmãzinha dele, né? E a irmãzinha do Senpai apertando a cara dele. Ele acaba pedindo pra ela parar, né? Dizendo que isso não dói, mas por favor pare. Então acaba aparecendo o pai do Senpai, né? Dizendo, pô, o que é isso? Só se passaram algumas horas e vocês estão se dando tão bem, né? E o Senpai acaba perguntando, né, que isso era tudo que ele precisava fazer para cuidar dela. Então o pai do Senpai acaba pegando uma câmera, né, e começa a tirar foto ali do Senpai segurando a irmãzinha dele, né? Então ele acaba falando que é tão legal que seu irmãozão esteja brincando com você. O Senpai entra em desespero, né? Acaba dizendo, pare de tirar tantas fotos. O pai dele acaba dizendo que depois vai enviá-lo, então é melhor olhar para um lado, né? Um pouquinho mais, para que a foto fique um pouquinho melhor. O pai do Senpai acaba virando para ele, né, dizendo que se ele fosse suar, é para ele fazer isso antes do banho, né, já que o Senpai estava suando bastante ali, de tão nervoso que ele estava, né, de tão constrangido, né. Então depois de um tempinho mostra o Senpai e o pai dele se preparando para, ao que parece, fazer uma luta de judô, né, e o pai dele acaba dizendo, né, vem para cima de mim com tudo que você tem. E o capítulo 61 termina assim, né, com o Senpai e o pai dele, ao que parece, né, chega a ser uma coisa estranha, né, o Senpai e o pai dele, ele é Senpai, mas tem um pai vivo, como assim? Então ele não é o Senpai, Senpai. Enfim, mas é uma coisa bastante engraçada. Terminou com eles dois ali se preparando pra lutar alguma espécie de luta. Eu acho que vai ser judô, né, o que eles vão fazer ali, né. E nós vimos aí um pouquinho do Senpai e da Uzaki no tempo de escola, né. E vimos que a Uzaki era totalmente diferente, era uma garota mais tímida, que controlava o que falava, pedia desculpa e tal. Hoje não, hoje quer saber só de zoar mesmo o Senpai, não perde uma oportunidade pra zoar ele. Foi muito bacana e provavelmente vamos ver mais sobre o que aconteceu com eles no tempo de escola no próximo capítulo. Mas vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever nesse botãozão, já é? Vou ficando por aqui, tamo junto meus otakus, fui!